Será que te ensinaram o fechamento estrela-triângulo ou série paralela ou fizeram você ficar decorando o diagrama elétrico? Fica ligado aqui nesse vídeo e fica ligado até o final, porque eu vou mostrar aqui alguns truques e eu vou te ensinar a forma correta, como é que você vai aprender de uma vez por todas a fazer qualquer fechamento sem precisar ficar decorando esses diagramas ou os desenhos ali de fechamento. Fique atento nesse vídeo então. Vamos aqui ao conteúdo. Primeiramente, vamos entender aqui rapidinho. O motor elétrico dentro do estator, o motor trifásico, ele tem ali as suas bobinas. O cara quando faz lá o fechamento do motor, ele vai separar as pontas das bobinas e ele vai fechar em grupos, fazendo com que esse motor trifásico, por exemplo, ele tenha 3 grupos de bobinas. E quando nós formos ver, nós vamos ter exatamente esse formato aqui. Onde nós temos aqui uma bobina, aonde ficou lá uma ponta que vai ser numerada como 1, a outra ponta como 4. O outro conjunto de bobina vai formar uma única bobina, que vai ter uma numeração em uma ponta 2 e a outra ponta numerada como 5. E a outra 3 e 6, assim respectivamente. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos dizer que esse motor ele foi fabricado, ou seja, as bobinas foram calculadas para receber, ou seja, trabalhar com uma tensão de 220 volts. Toda vez que elas forem aplicadas nelas 220 volts, elas vão dissipar a sua potência máxima. Então, toda vez que eu pegar aqui, por exemplo, nessa bobina aqui, ó, e eu ligar aqui entre a minha fase R e minha fase S, se eu for medir aqui a tensão aplicada na bobina, se eu liguei em 220, eu vou ter aqui 220 volts, ok? Olha que coisa mais simples agora. A gente vai para o primeiro fechamento, que é o fechamento triângulo. Por enquanto, vou ficar aqui nos 6 pontas, a gente já vai chegando 12 pontas rapidinho. Mas é preciso entender isso daqui primeiro para poder conseguir chegar num conceito muito mais fácil lá no triângulo, ok? Então aqui, por exemplo, o que eu vou ter aqui, né? A gente vai ter aqui o triângulo, olha aqui a minha ponta 1 e a minha ponta 6. Eu vou pegar essas pontas, juntar elas e eu vou ligar, por exemplo, essa daqui na minha fase R. A minha ponta 2 e 4 eu ligo juntos e ligo na S e essa daqui eu ligo na minha fase T, ok? Quando eu for pegar aqui e medir a tensão aqui da minha bobina, se eu liguei numa tensão que entre RS ou entre RT ou ST eu tenho 220 volts, minha bobina eu vou ter exatamente 220 volts. Um fechamento simples e prático para a gente entender, ok? Só que aí eu peguei esse mesmo motor e eu vou ligar agora numa rede 380 volts, ou seja, entre fase e fase eu vou ter uma tensão de 380. Eu vou fechar ele dessa forma aqui, que é o chamado fechamento em estrela. E aqui, na verdade, eu vou pegar aqui, ó, no meio, eu vou juntar minha ponta 4, 5, 6. E eu vou pegar aqui, ó, a minha fase, minha ponta, né, 1, vou ligar na fase R. Minha ponta 2, ligo na fase S, minha ponta 3, eu ligo na fase T. Esse meio que sobrou aqui, nada mais seria do que o meu neutro. Se eu ligasse no neutro, ok, funcionaria da mesma forma. Se eu viesse aqui, por exemplo, com alicate amperímetro e medisse aqui a minha fase R, eu ia medir a corrente do meu motor, com minha fase S e minha fase T. Se eu viesse aqui e medisse, né, digamos que eu ligasse esse centro aqui no neutro e viesse com alicate amperímetro e medisse, a minha corrente em amperes seria 0, porque é neutro. Ou seja, por isso que não faz sentido algum a gente ligar isso daqui. Mas esse ponto aqui no meio é o ponto neutro, ok? Olha como isso aqui vai ajudar a gente a entender esse fechamento aqui. O que vai acontecer agora? Se eu pegar aqui entre fases, né, e eu medir aqui, a gente ligou e eu tenho 380 volts, ok? Só que se eu pegar aqui, ó, entre a minha fase R e entre o meu neutro, se eu pegar fase neutro, é a mesma coisa que eu pegar os 380 volts e dividir pela raiz de 3. O que eu tenho? 220 volts. Então, se eu pegar aqui e medir entre a fase R e S, entre a fase R e o neutro, eu vou ter aqui 220 volts, ok? Essa bobina vai estar recebendo 220 volts. Ela vai estar recebendo a mesma tensão que ela foi fabricada e projetada para receber. Ela vai dissipar a mesma potência do que se o meu motor estivesse ligado em triângulo em 220 volts, ok? Só que agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o mesmo motor, só que agora o cara, na hora que estava fazendo lá o fechamento, ele decidiu não deixar mais apenas 6 pontas, ele decidiu fechar esse grupo de bobinas em 6 conjuntos, ou seja, vai ficar dessa forma aqui e vai sobrar para a gente
12 pontas, ou seja, meu primeiro conjunto continua a mesma numeração que a gente tinha aqui, ó, conjunto 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6. Agora eu tenho mais 3 conjuntos, no quais as pontas que sobraram vai ter a numeração 6 e 10, 8 e 11 e 9 e 12, ok? Primeiro fato é o seguinte, a gente vai pegar esse mesmo motor e a gente vai ligar na tensão 220 volts. Lembrando que esses motores aqui, quando eles têm 12 pontas, eles podem ser ligados em 4 tensões, ou seja, 220, 380, 440 e 760 volts. Para a gente ligar esse motor que foi fechado em 6 conjuntos em 220 volts, a gente vai começar pelo fechamento triângulo, que basicamente vai ser isso daqui, ou seja, eu tenho aqui meu primeiro conjunto, lembra que a gente fechou aqui, ó, ligamos esse na fase R, esse na fase S e esse na fase T. Vou pegar a mesma coisa aqui, ó, o segundo conjunto, vou ligar na fase R, vou ligar esse daqui na fase S, eu vou ligar esse aqui na fase T. Pronto. Todas as minhas bobinas agora, ou seja, essa bobina aqui vai estar recebendo 220 volts, porque a minha tensão entre fase e fase é 220 volts, e essa daqui, ó, é 220 volts, ok? Isso daqui, na verdade, a gente acabou ligando em paralelo, porque ó, minha fase R aqui é a mesma fase que essa daqui. A minha fase S aqui, ó, é a mesma que essa daqui. Ou seja, se eu pegar esse desenho aqui, vai ficar exatamente isso daqui. É o meu triângulo em paralelo, ok? Exatamente isso. Aqui eu tenho minha fase R ligado, minha fase S ligado e aqui eu tenho minha fase T ligada. Todas essas bobinas aqui, ó, se eu for medir aqui a minha tensão, eu vou ter aplicado 220 volts. Quando a gente tem duas bobinas, dois resistores em paralelos, eles sempre vão estar recebendo a mesma tensão. Estão lembrados lá dos resistores, né? Esses dois resistores no comecinho lá da elétrica, conceitos básicos de resistores? É o mesmo conceito que você pode aplicar aqui, ok? Olha como foi simples, né? Só que agora é o seguinte, eu quero pegar esse mesmo motor, que eu tenho 12 pontas, eu quero ligar ele em 380. Fácil. Vou pegar agora, vamos fazer fechamento em estrela, ou seja, vou pegar aqui ó, a minha ponta 1, vou ligar na fase R, minha ponta 2 na fase S, minha ponta 3 aqui na fase T. O segundo conjunto que sobrou ali, ó, eu vou ligar na fase R, o terceiro aqui ó, na fase S e aqui embaixo na fase T. Aqui no centro, se vocês quiserem, como ele é neutro, a gente poderia até fazer isso aqui, ó, juntar tudo, seria indiferente, tá ok? Porque ele é neutro, certo? Esses conjuntos aqui, mas também não tem essa necessidade de juntar. Mas se você for ver aqui é a mesma coisa, né? Ó, a minha fase R aqui, ó, ela tá em paralelo com essa daqui em paralelo com essa, minha fase T em paralelo com essa, ok? Nesse caso aqui a gente vai ter ó, a mesma coisa que você vê esse desenho aqui, ou seja, todas as minhas pontas aqui em paralelo, tá vendo? A fase R, S e T. Qualquer dessas bobinas aqui, ó, qual que é a tensão aplicada delas? Então lembrando que aqui no meio a gente teria o neutro, ou seja, a minha tensão aqui ó, entre R, né, a fase R e o neutro seria qual? 380 volts dividido pela raiz de 3, ou seja, entre fase e neutro a gente teria 220 volts. Então a minha tensão aqui aplicada nesse momento aqui entre a minha bobina é 220 volts. Todas as minhas bobinas aqui, mais uma vez, estão recebendo a tensão no qual elas foram calculadas para receber e dissipar a potência máxima, que é 220 volts. Facinho, não é? Tá vendo só como é simples entender isso? Só que agora eu quero ligar meu motor em 440 volts. Vamos lá? Para ligar em 440, a gente vai fazer esse fechamento aqui. Ou seja, a gente vai pegar nossas bobinas. Tá vendo aqui a minha bobina 1? Ela finaliza com a 4. Agora eu vou pegar a ponta que sobrou aqui da 4, eu vou ligar junto com a 7. Vai fazer uma série aqui. E aí vai sobrar só aqui a 10, no qual eu vou ligar com a 2. Vai ser aquele mesmo triângulo, só que agora aqueles conjuntos de bobinas estão em série. O que vai acontecer agora aqui nesse caso? Se eu pegar aqui essa ponta e ligar na minha fase R, essa outra ponta que sobrou aqui ligar na minha fase S, e essa outra ponta que sobrou ligar na minha fase T, a minha rede agora é 440 volts, ou seja, a minha tensão aqui entre a minha fase R e a minha fase S aqui é de 440 volts, ok? A mesma regra que a gente tem para resistores. Se todos os resistores ou todas as bobinas têm o mesmo valor ôhmico, ou seja, a resistência de todas é o mesmo valor, você vai ter uma divisão de tensão. Cada uma delas vai ficar com metade da tensão. O que isso quer dizer? Se eu pegar aqui, ó, nesse meio aqui, e eu medir a minha tensão aqui, ó,
eu vou ter metade de 440 volts. Quanto que é? 220 volts. De novo, cada bobina minha recebeu 220 volts. Essa outra bobina aqui, ela vai receber aqui metade da tensão, ou seja, 220 volts. Tá vendo como é simples a gente entender a minha tensão de 440 volts em triângulo? Estou trabalhando aqui entre fase e fase, cada bobina recebeu a mesma tensão de 220 volts. Todas elas vão estar dissipando a mesma potência que estariam ligadas em 220 no fechamento triângulo paralelo ou ligadas em 380 no fechamento estrela paralelo. E agora que a gente tem o triângulo em série e a gente tem aqui ligado em 440 volts entre fase e fase, cada bobina recebendo 220 volts, ok? Mas tem mais um, né? Eu posso pegar esse mesmo motor, ele pode trabalhar com 4 tensões, está faltando a última, que é 760 volts. O que vai acontecer? A gente vai fazer esse fechamento aqui, que é quando a gente vai pegar todas essas bobinas, vamos fechar em estrela, só que agora eu vou ligar em série, tá vendo? A minha ponta 1 ficou sobrando para ser ligada na fase, a minha ponta 4 e 7 eu vou jampear e vou ligar tudo isso aqui junto, ó, 10, 11 e 12, ok? Pego aqui minha ponta 1, ligo na fase R, minha ponta 2, ligo na fase S, minha ponta 3, ligo na fase T. Lembra que o que sobrou aqui, teoricamente, seria um neutro, né? Então, se eu for medir aqui a minha R e o neutro, certo? Ó, lembrando que entre R e S eu tenho 760 volts. Então, entre R e o neutro, ou seja, entre a fase R e o neutro, eu vou ter 760 volts dividido pela raiz de 3. Qual que é a tensão que dá? 440 volts. Mais uma vez aqui, então, se eu pegar entre essa bobina e essa, quanto é que eu vou ter? Metade de 440, ou seja, 220 volts. E essa outra bobina aqui, mesma coisa. Todas elas, mais uma vez, vão estar recebendo 220 volts, ok? Olha como é fácil entender o fechamento do motor 12 pontas. Isso vale para o motor tanto 6 pontas quanto para o motor 12 pontas. As bobinas vão sempre estar trabalhando com a mesma tensão, independente do fechamento. O fechamento você vai conseguir ligar numa tensão maior, mas as bobinas vão receber sempre a mesma tensão, ok? Nunca mais você esquece disso agora. Agora olha só a dica que é o seguinte: por que então, por exemplo, um fechamento para 760 volts? Quem é que consegue encontrar uma tensão de 760 volts, né? O que acontece é o seguinte: se você pegar o seu motor, que ele é projetado para trabalhar com 220 volts, e você fizer um fechamento, por exemplo, para 380 e você liga ele na rede 220, o que vai acontecer? A sua bobina, no final das contas, ela vai estar recebendo menos de 220 volts. Se ela recebe menos de 220 volts, ela vai dissipar uma potência menor do que ela realmente deveria. Se ela dissipa uma potência menor do que deveria, consequentemente a corrente em amperes vai ser muito menor. É isso que acontece na partida do motor. Você fecha numa tensão maior, só que você liga numa tensão menor. Você faz o fechamento para uma tensão maior, mas você realmente alimenta com uma tensão menor do que ele está fechado. Ele vai partir com muito menos força. Normalmente o fechamento estrela-triângulo, o seu motor, quando estiver fechado em estrela, ele vai partir com 1/3 ou 1/4 da sua capacidade nominal. Vai partir bem fraco, por isso que não pode ter muito peso na ponta do eixo. Depois que ele partiu, você muda o fechamento dele para a tensão correta de trabalho e aí você consegue fazer o seu motor ter uma potência máxima de forma que você eliminou aquele pico na partida para danificar a rede. Isso vale também no caso no fechamento para uma rede 440. Você vai fechar ele em 760, mas vai ligar ele em 440. Você faz com que o seu motor ele tenha não tenha o pico de partida, só que ele vai partir mais fraco. Parte de novo lá ele em triângulo paralelo e deixa ele funcionando normalmente. 380, 440, 220, 380 e assim por diante. Tá ok, pessoal? Explicado de uma vez por todas, entendeu agora o porquê desses fechamentos e que você não precisa ficar decorando o fechamento? Basta você lembrar de certa forma que as suas bobinas têm que receber cada uma 220 volts, tá ok? Espero que você tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário do que você achou, que você gostaria de ver nos próximos vídeos e aguardo você no próximo vídeo.